Iniciou a gravação. Nós estamos aqui dia 18 de dezembro de 2022 para mais essa escola bíblica dominical, pela qual eu peço que os irmãos se coloquem de pé, e que o irmão Barroso, que peça a bênção, Barroso, que Deus abençoe a nossa escola, viu? Não lembra daqui das classes de crianças, do barulho, enfim, onde houver. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, a lição que nós estamos vendo é essa aqui, né? Ela é a lição de número 3, e Acabe e o profeta Elias. A gente tem aqui as leituras diárias, você tem, né? A lição é a mesma, mas mudou os objetivos. E nós vamos ver hoje o texto da lição. Primeiro vem aqui, você que tem o material aí, é o mesmo, o casamento de Acabe com Jezabel. Então, irmãos, o rei Acabe, rei do reino do norte, que é Israel, cujos reis de Israel vão construir a cidade de Samaria, que vai ser a capital do reino do norte, e onde colocaram dois bezerros, duas imagens, uma no norte da nação, em Dan, e outra no sul, em Berseba, e disseram ao povo de Israel: aqui está Jeová. Jeová de vocês é esses dois bezerros aqui, né? Então, nós vemos o casamento com Jezabel. Essa mulher, assim, era devota de Baal e de Aserá. Irmãos, a questão dos demais deuses, Jeová e os demais deuses de Canaã, que o Senhor disse a Moisés e a Josué, e depois ao juiz: vocês têm que exterminar esses deuses, porque esses deuses vão contaminar a nação de Israel. Como eles não exterminaram, né? Se bem que Jezabel, ela era de outra nação, ela não era palestina, ela era uma mulher estrangeira, ela era fenícia. E lá nessa outra nação, os deuses eram Baal e Aserá. Muito bem. Princesa dos Sidônios, né? E ela, irmãos, vocês não sabem que a Bíblia fala da influência da mulher no casamento. A mulher tem muito mais força do que o homem para ditar os rumos da família e do casamento e do relacionamento, ao ponto que a Bíblia diz que quem edifica a casa, e ali, irmão, não está falando de construir a residência, o prédio onde vai morar. A mulher sabe edificar a casa ali é família, né? Casa ali é família. Então, irmãos, essa é como às vezes alguém crente quer casar com uma pessoa não crente. Não quer dizer que uma pessoa não crente é uma pessoa que a gente deva condenar. Você casar com essa mulher vai ser desonesta. Ninguém está falando nada disso, não, né? Não é pelo fato de não ser crente e não vai ser. Agora, geralmente é mulher, com homem não crente, mas aí ele tem esperança de que um dia ele se converta. A nossa palavra baseada na Bíblia é que ninguém sabe. Não se pode. Aliás, irmão, sobre casamento, os assuntos devidos, né? O que a gente, quando pode aconselhar,
é perguntar o seguinte uma para outra: você consegue conviver com essa pessoa do jeito que ela é agora, nesse exato momento? Ah, não, mas essa pessoa tem umas coisas uns comportamentos, mas com o tempo. Se você não consegue viver com uma pessoa, a gente diz tem jovens aqui também, é bom que tenha jovens também, né? Se você não consegue viver com essa pessoa como ela é agora, nesse momento, você não pode casar com uma suposta pessoa que vai vir a existir. Você tem coisa a ver com ela? Não, mas então, o que aconteceu aqui, né? A Zera, Deus disse Jezabel, Jezabel corrompeu o seu marido na questão religiosa, e eles passaram a fazer o que era. A rainha era perversa. Irmão, Jezabel perseguiu os profetas do Senhor. Nós vamos ver aqui 1 Reis 18:4. 1 Reis 18:4. 1 Reis. Versículo 4, olha. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas de Jeová, Obadias, que nós vamos falar dele, é um profeta, tomou 100 profetas, e em grupos de 50, quer dizer, 2 grupos de 50, os escondeu em cavernas, e os sustentou com pão e água. Então, irmãos, veja bem que a gente tem que lembrar aqui, presta bem atenção aqui, a Jezabel é a rainha. É a rainha. Quando a gente fala de rainha, de rei, devido aos nossos contos de fadas, a gente pensa principalmente numa pessoa sentada num trono, com uma coroa na cabeça, etc. Mas, irmãos, rainha e rei é governo. É governo. No Brasil nós temos presidente, na Inglaterra tem rainha. Então, irmãos, não é apenas que uma mulher má está perseguindo os profetas de Jeová, é que o Estado israelita, usando o quê? Usando as forças armadas. A gente está vendo no Brasil falando muito em forças armadas, decreta que esse grupo religioso, conhecido como profetas de Jeová, o Estado decreta que esse grupo é criminoso. Aí os argumentos a gente conhece, irmão. Eles falam mal do governo, eles isso e aquilo. Não estou entendendo como é que aconteceu lá. É como acontece hoje. Não estou dizendo que aconteceu, mas como através de decreto, o governo decreta que determinado grupo religioso não será aceito no seu governo. E como lá existe um sistema totalitário, decreta a morte. Né, irmão? Mas o que é totalitário? Irmãos, é moderno, tem uns 500, me ajuda aí, uns 500 anos, e para não haver abuso, dividiu os poderes em 3. E que esses 3 poderes não ficam na mão de uma só pessoa. De forma que para alguém ser julgado, condenado e executado a sentença, ele tem que passar por diversas instâncias para comprovar que, de fato, aquilo não é uma birra do governante com aquele condenado, é uma coisa realmente de lei de justiça. No totalitarismo, como era aqui, na Idade Média chamava absolutismo. O governo tem o poder de fazer as leis, de julgar,
de condenar e de executar a sentença, a mesma pessoa. É assim nesse tempo. Então a rainha Jezabel decreta, irmãos, grupos religiosos. Vou mostrar a vocês aqui, são mais a relação entre governo e grupos religiosos na história sempre foi sangrenta. Sempre foi. A gente tem um dos maiores grupos religiosos hoje que está a alcançar e ultrapassar o cristianismo, que é o grupo islâmico, onde eles são divididos em vários, igual o cristianismo tem protestantismo, catolicismo e etc. Mas os dois principais são sunita e xiita. E quando o governante é de um grupo, quando o governo da nação islâmica ele é sunita, ele persegue o xiita, o outro grupo. Então nunca foi pacificada totalmente a relação entre governo, Estado e religião. Então não foi muito fácil, principalmente quando essa religião, mesmo que não seja ativista política, essa religião, mas os princípios escriturísticos, no caso nosso é a Bíblia, no caso do Islã é o Alcorão, inevitavelmente ele trata de assuntos que o Estado também trata dos mesmos assuntos. E aí, algumas vezes, o que a religião e o seu livro sagrado tratam do assunto, fala coisas diferentes do que o Estado diz sobre o mesmo assunto. E quando o Estado é totalitário, inevitavelmente acontece uma perseguição religiosa. Na China, irmãos, e é uma das maiores populações evangélicas do mundo, mas lá tem duas igrejas. Tem a igreja oficial, que o Estado diz que aceita, onde o discurso, que nós chamamos de pregação, e que nós dizemos que pregação tem que ser profética. Isso é profética. Lá da religião, igreja oficial, tem batista, tem, mas é bom que tenha. É bom que tenha. Mas o discurso é controlado. Igreja não pode discursar sobre esse assunto, desse assunto, não pode, igreja não pode, mas a Bíblia fala sobre esse assunto, mas não pode. Aqui não pode. E na China tem a igreja subterrânea. Os crentes mesmo, que quando a polícia descobre que estão reunidos, dizem, então irmãos, quando aqui diz assim, olha, vamos entender o que aconteceu. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, não era uma questão de birra, era uma questão do Estado de Israel. Estão me entendendo? Estado de Israel dizer que não aceitava discurso desses tal do profeta de Jeová. Por quê? Eles pregavam contra o quê? Contra as imagens. A religião da rainha, que a gente vê que se tornou religião do Estado. Quando ela se tornou, enquanto ela era religião, porque tanto Baal quanto Acera eram deuses da lavoura, deuses da chuva, deuses da fecundidade. Aí tinham as estações do ano, né? A época de plantar, a época da chuva, a época de colher. E mesmo, irmãos, lembra disso? As festas em Israel do Deus Jeová eram festas agrícolas. Pentecoste era a festa da colheita. Primeira colheita era apresentada em culto, em dízimo. Tinha culto para plantar, tinha culto da época da chuva, tinha culto, era tudo agrícola também. Mas irmãos, aqui diz assim, né? Aqui no nosso texto da lição, dizendo assim, vamos tentar terminar essa lição hoje, ó.
Jezabel destruiu os profetas do Senhor e ameaçou a vida de Elias. Olha aqui no 19. Ó. 19. A gente sabe disso, né, irmão? A gente já ouviu tantas pregações aqui, né? 19 de 1 Reis, versículo 2, diz assim: quando Josafá, rei de Judá, do incôgnito, eu estou em crônicas, tá? 1 Reis, agora sim, 19, verso 2, agora sim. Por isso, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Todos nós conhecemos o relato onde Elias reuniu o povo, e junto não foi Elias sozinho, decapitaram. Olha a Revolução Francesa aqui, olha a guilhotina. Olha a guilhotina, quem estudou a Revolução Francesa, que foi lá que era tanta gente para matar na Revolução Francesa, em nome de igualité, fraternité e liberté, que tiveram que fazer uma máquina de cortar a cabeça, que era a guilhotina. Então, irmãos, 400 profetas. Isso aqui também, mas isso aqui é quase uma guerra civil. Você tem ideia? Elias foi quem decretou, mas Elias não é Estado, mas Elias decretou pena de morte. 400 homens decapitados num dia. Você tem noção do terror que é uma coisa dessa? Não são coisas assim apenas entre o homem Elias e a mulher Jezabel, e a religião de Baal e a religião de Jeová. E vocês lembram que a primeira palavra, lembra aqui, irmão, qual foi a primeira palavra de Elias? Está aqui no 17, não é importante você lembrar. Qual foi a primeira palavra que de repente Elias, ninguém sabe de onde aparece, vai diante do rei e diz assim: Acabe, eu juro pelo nome de Jeová, o Deus de Israel. Peraí. Porque, irmãos, religião nacional é complicado. O Brasil já teve o catolicismo como religião oficial. O que é o problema da religião oficial? Só pode ser funcionário público, por exemplo, só pode ter alvará de funcionamento, comerciante, oficina mecânica, escritório de advocacia, seja lá o que for, quem confessar publicamente aquela religião. E nós tivemos que mandar aqui de Mombaí para a secretária de Educação, lá em Poço, uma carta da Igreja de Deus, lembrando ela que o Brasil não tem mais religião, não. Que queria impor, foi na época que queria impor, não sei se depois como é que ficou, numa escola pública, a colocação de uma imagem, nós entramos. Muito bem. Mas aqui, irmão, o Deus de Israel significa uma religião. Nós falamos disso aqui na aula passada. Se Jeová é Deus de Israel, a religião de Israel é contra a prática de prostituição homossexual. Enquanto que Acabe e Jezabel havia decretado que o Deus de Israel é Baal, e instituíram a prostituição homossexual no culto. Então, mas as coisas é a nível de Estado. Quando se declara fé num Deus, está se decretando também a constituição daquele Estado. Então, a primeira coisa que Elias diz, Deus de Israel, Acabe, não se chama Baal. Deus de Israel não aceita sacrifício de criança. Deus de Israel não aceita imagem de escultura. Deus de Israel não aceita sacerdócio homossexual, etc.
certo? As leis aqui vão ter que mudar por causa da fé. Então, irmão, nós vivemos alguma coisa muito parecida. Não sei se o irmão sabe, é a única religião que é mesmo colocada assim no monjolo para bater e moer, é evangélica. Brasil, o Estado brasileiro não tem problema com candomblé. Porque a primeira dama é adepta e praticante. Uau, futura que não vai ser. Né? Quem é que, e agora já tem leis que se chegasse a ser, e já foi decretado, se chegar lá, igreja não pode emitir opiniões sobre política. Acontece que política envolve valores, sobre família, sobre sexualidade, etc. Então, irmãos, aqui em 19:2, né? 2, quando Acabe contou a Jezabel, a moça, Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer: bom, quando a primeira dama ou o presidente manda um mensageiro, o oficial de justiça aqui não é bem superior. Talvez seja logo o ministro da Justiça. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os 400, se eu não tiver cortado sua cabeça, amanhã. Ou seja, se fosse hoje, o decreto dizia: cumpra-se dentro de 24 horas. Está parecido. Cumpra-se esse decreto 24 horas. Mas, né? Muito bem. Então, o nosso texto vem lembrando, né? Ordenou a morte de Nabote. Nós já sabemos aqui a questão da propriedade privada. A gente está lendo as coisas desse jeito. Deus de Israel decretou: propriedade privada é intocável. Mas o Deus Baal diz: eu quero a sua propriedade, desocupa. Vou te indenizar, mas é muito bem. E ainda praticou prostituição e feitiçaria. Bom, por que Jezabel ficou famosa? Porque ela foi receber um certo comandante lá e se pintou todinha. Ficou parecendo uma árvore de Natal. Aí os irmãos exageram, que as irmãs não podem usar cosmética e Jezabel usava. Irmãos, falando sobre isso também, a gente sempre pergunta essas coisas, né? Existe uma forma de cosmético, de pó, de tanta coisa, e é questão de higiene. Agora, logicamente, tem pinturas que são escandalosas. Os irmãos sabem, segundo a antropologia, porque feita antropologia é complicado, onde foi que as mulheres aprenderam a se pintar? Vocês sabem, sabe? Sabe, Damares? Esqueceram, Damares? Irmãos, os macacos superiores, nossos primos primados mais perto de nós, principalmente o chamado mandril. A mulher, lá no reino animal, tirando o homem, é a mulher que escolhe o parceiro. A fêmea, quer dizer, mulher, né? Por quê, irmãos? O acasalamento da parte da mulher no reino animal, ela está vendo a procriação. Ela quer escolher um macho que dê para ela, o filhote ou a filhote, mais vigorosa possível. Ela escolhe. Aí nessa escolha vem a disputa, os homens disputam. Então não vieram para se tornar alvo do indivíduo, pela própria natureza. Ela procura a fotografia, ela se pinta todinha. Você vê antes daquele período fértil, ela é uma macaquinha comum. Mas ela pinta de branco, de azul, de vermelho, fica parecendo uma arara, e aquilo atrai embaixo. E como atrai vários, ela escolhe. Esse aqui vai me dar um filhote mais coitado desse. Os magrelos, tadinho, né?
Eu não sei se vocês sabem, a Gisele Bündchen, foram perguntar, quem está bem mais perto da natureza, o que achavam daquele estilo de beleza da Gisele Bündchen, toda magrela, eles perguntaram, qual é a doença que ela tem mesmo? Qual é a doença que ela tem mesmo? Né? Porque para eles lá, né, a gente sabe antigamente, padrão de beleza era a mulher que parrudona mesmo, conseguia ter um menino por ano, ou de 9 em 9 meses, e etc. Então, irmão, por isso que Jezabel ficou sendo símbolo de prostituta. E aqui a gente aí vem dizendo que estou falando. Então, irmãos, na verdade, a pintura, o cosmético, tem pó, tem coisa, etc. Tem uma coisa, mas existe sim um tipo de pintura, como existe um tipo de roupa, que a intenção é atrair o olhar masculino e atrair sexualmente. Aí, irmãos, então é proibido, a Bíblia diz, anda no caminho do meio. No caminho do meio. Existe uma coisa familiar, existe uma coisa, não, você está aqui na igreja, não é lugar de você procurar, não, vai procurar no outro aqui. Muito bem, irmão. Agora vamos dizer aqui, irmão. Ó, Elias preveu uma grande seca. Acabe é considerado o pior rei de Israel. Agora presta atenção, irmãos. Politicamente, falando de economia, de estabilização do reino, do povo ter emprego, do povo não passar fome, Elias foi talvez o melhor rei que Israel teve. Expandiu as fronteiras, fez arranjos diplomáticos, tanto que chegou. E esse casamento com Jezabel, inclusive, irmão, por que desses casamentos? Por que Salomão casa com a filha do faraó? Por que Acabe casa com a filha do rei Sidônio? Isso eram alianças políticas. Nossos reinos agora, né? Agora somos um mero alguma coisa. Nossos reinos são isso. Agora com esse casamento, essa coisa de diplomacia, chega. Então, irmãos, o primeiro decreto de Elias, que não haverá chuva, é uma tarde ao deus Baal e a deusa Azera. Eram deuses que faziam chover. Quando chovia, vamos acender vela para Baal e agradecer Baal, São Baal que fez chover, Santa Azera que fez chover, e acendia as suas velas ali. Elias então vai atrás deles, agora vai lá atrás deles, eu tranquei o céu, está trancado. Inclusive, depois eu te respondo, viu, Marcelo? E daqui a pouco o sucessor de Elias, Eliseu, vai curar as águas do rio que passa em Jericó. Ela quer saber. Está para frente, calma, você sempre foi. Ela é minha aluna, ela sempre está. Pode falar? Marcelene sempre está na terceira aula para frente. Ela sempre está na terceira aula para ir também. Mas espere, mas isso aí é na aula 5. Né? Muito bem. E o caso, irmãos, é que esses cultos de fertilidade, normais na Palestina e em todo o Oriente Antigo, eram cultos de sexo. Culto de sexo. Porque se fazia simbolicamente, seres humanos se fecundando uns aos outros, homem fecundando mulher, para representar o Deus Baal fecundando a terra, para que a terra produza grão, etc. Que eram cultos de cunho sexual. Muito bem. Então, o preço da obediência a Deus. Agora, irmãos, aqui vem trabalhando, você tem a lição, vou comentar rápido, porque até nessa lição hoje. Elias obedece. Tudo que o Senhor manda Elias fazer, Elias faz. Por isso, lá em 19:2, 19:2, Jezabel decreta que dentro de 24 horas a Polícia Federal tem que trazer a cabeça de Elias. 24 horas! Para trazer esse defunto aqui. É para trazer morto. Aí vem comentando a lição, para nós aqui, vamos prestar atenção nisso, e diz assim, o preço da obediência. Primeiro,
Se não vai ter água, não vai ter água para ninguém. Como é que você vai viver se ninguém tem água, não tem pão, não tem nada? Como é que você vai viver? Então, irmãos, aqui o que é que a gente sabe? Ó, Deus sempre cuida dos seus filhos. Nós temos Elias sendo milagrosamente alimentado. Primeiro por quem? Estou resumindo, eu não tenho que estar ali na Bíblia. Pelos corvos, né? Enquanto tinha água no ribeiro, Elias bebia dali, os corvos traziam pão e carne 2 vezes ao dia, viu? 2 vezes ao dia, né? Então, irmão, e quando a água secou, o Senhor usou a viúva de Sarepta. Ó, viúva de Sarepta, 17, 12. Algum tempo depois, quando os riachos secou, a palavra do Senhor veio Elias dizendo: vá a Sarepta de Sidom. Agora interessante, então, de Sidom. Eu vou te alimentar, Elias, lá na terra de Sidom. O que estava acontecendo em Sidom, irmão? E em Israel, em toda a seca. Agora Sidom é perto de quem? De Jezabel. Presta atenção aqui, irmão. A gente leu aqui, ó. A gente leu, ó. Que cometeu. A gente leu aqui já, tá aí. E está aqui na lição, ó. Está aqui na lição, presta atenção aqui, ó. Na lição. Na lição, Elias prevê a grande seca. Onde é que está aqui Elias? Elias se casou, está aqui. Muito bem. A princesa dos Sidônios é Jezabel. Não, mas que coisa, porque a gente vai ler na Bíblia e vendo assim como é que Deus faz. Elias, eu quero que você coma bem. Vou te dar comida boa e com abundância. Agora eu vou te alimentar, Elias, lá na terra de Jezabel. Vai para lá. É lá que o povo está morrendo de fome. A origem do Deus Baal é lá. Vai para lá, para a terra de Baal, e para a terra de Jezabel, que lá eu vou te alimentar lá. Liga as coisas, irmão. Como o nosso Deus, ele é assim. Será que pode dizer? Ele gosta de uma ironia. No Salmo 4 diz que Deus faz o quê? Quando ele vê os homens tramando contra ele, do céu, Deus faz o quê, irmão? Ri. Então, o Senhor ele é cheio de duas ironias assim. Aqui no caso, que nós estamos vendo aqui, né? O Senhor mandou ele para Sidom, e ali chegando, a mulher disse: eu não tenho nada. E aí o Senhor diz assim, né? Faz o seguinte, faz primeiro o bolo para mim. Inclusive dizia, esse pastor hoje era preso. Chegar na casa da irmã, o que você tem para comer? Não tem só uma vasilha de cuscuz. Acabei de fazer. Eu e o menino vamos comer e vamos morrer de fome. Ele disse: vai ser para não dá o cuscuz para mim comer. Explorador. Tirando a última vasilhinha de cuscuz que a própria filhinha tinha. Mas para mim, aí fez, e não sabe, né? Depois ele disse assim: a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fez, que ela fez a farinha da vasilha, e aí não tem mais outra coisa, né? Bom, tá vendo? Onde foi isso, irmão? Na terra de Jezabel. Aí tem outra questão aqui do milagre, deixa eu mudar aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Mas o preço da desobediência é que Deus vai cuidar de você. Da obediência. O preço da obediência. Falte o que faltar na terra, venha a seca, venha o que vier. Deus cuidará de você. Amém? Elias é a prova. E esse, eu falei para vocês, Elias e Eliseu são dois profetas que durante o ministério deles dois, você vai ver muita multiplicação de comida.
Eles operaram numa área de multiplicação de comida igual Jesus para a multidão de gente. Água milagrosa, carne milagrosa, farinha milagrosa, azeite milagroso, pão milagroso. A gente pode depois tentar comentar o que significa naquele período. Profetas servindo comida, igual Jesus no Novo Testamento, e mais especificamente no Novo Testamento, Jesus alimentando multidões. Irmãos, se todos os cristãos do mundo, os da igreja oficial, os da igreja subterrânea, pentecostal, não pentecostal, botando até católico no mesmo dia na terra se juntarem para comer o pão e de Jesus, quantos dá? Olha a multidão que Jesus alimenta. A gente vai tentar fazer uma ligação, Lucas, entre a ceia e o milagre que alimenta milhões, e o ministério alimentício, ministério da alimentação, os profetas Elias e Eliseu, foi o ministério da alimentação. Mas Deus cuida. Vem aqui, irmão. Bom, o encontro de Elias com Acabe. Primeiro, irmãos, Acabe, quando Elias encontra com ele, a gente tem aqui, deixa eu te mostrar mais ou menos, né? Aqui, ó, as datas, né? Aqui são as lições. Eu fiz aqui no calendário, a gente tem ideia aqui, Elias, ó. Elias, está nesse período aqui, irmãos, entre o ano aqui a data, tá vendo? Roboão, Salomão 950, Roboão 925, Asa no Reino do Norte, aqui vem Jeroboão, Movi e Acabe, por volta do ano 850 antes de Cristo. É aqui o ministério de Elias, né? E diz aqui, irmão, Elias prega contra o baalismo. É um problema de não pregar contra a religião oficial do Estado de Israel. Estou pregando contra essa religião do governante. A religião desse governante é das trevas. Esse governante serve o diabo. Vai lá e frente em algum lugar aí, teve que 24 horas só não decreta as suas vidas aí. Mas foi isso que ele fez. É uma questão, irmão, de pregar para reis, contra o Estado, contra as leis, né? Aí vem aqui, depois vem Eliseu, que continua pregando contra o baalismo. Então, eles estão entre os anos 800 e 850. Irmãos, qual foi a era? Tem um estudo interessante, acho que é o eixo axiomático, tem um nome para isso, da civilização humana. Qual foi a era da história humana, tirando, claro, o nascimento de Jesus, que para nós o dado mais importante foi o nascimento de Jesus, porque ele veio na plenitude dele. Onde a cultura, a ciência, os conhecimentos determinaram o que seria a humanidade para sempre. Aí nós temos no estudo do mundo ocidental o iluminismo. Nosso iluminismo foi o quê? Não foi o iluminismo? Daquele lá. Foi naquele período. Nós temos o período da filosofia grega. Irmãos, o ano de Jeremias está aqui mais ou menos, deixa eu te mostrar aqui onde está Jeremias, cadê Jeremias? Jeremias está aqui por volta do ano 600, nesse período aqui, ó, por volta do ano 600, os estudiosos de história, durante o período dos profetas de Israel, coincide na Grécia, os filósofos primeiros que até hoje você tem que estudá-los. Irmãos, os escritos dos profetas de Israel, que nós temos 5 maiores e
12 menores. Conteúdo. E deles, nesse sentido acadêmico, Jeremias. Se diz que o berço, o centro, o eixo, quando você tem uma bicicleta que tem o eixo, em torno do qual vai girar toda a civilização humana aí para dentro, se deu na época dos profetas de Israel. Aqui surgiu tanto essa sabedoria, como surge também a filosofia grega, que aí vai fazer tudo em cima dela. Embora que Elias e Eliseu não sejam profetas literários, eles não escreveram. E eu falo para vocês, nem sei, que a Bíblia não diz se Elias sabia escrever ou não, você não sabe falar, não faz isso. Mas o início do movimento profético foi aqui, onde homens, dizendo que em nome de Jeová, proferem palavras e dizem, essas palavras não sou eu que estou falando. Presta atenção de onde vem a fonte de toda a sabedoria. Essas palavras que vocês estão ouvindo é o próprio Jeová que está falando com vocês. Quer dizer, não procede do meu intelecto. Isaías devia ser muito culto, doutor em muita coisa, porque era profeta do rei lá dentro do palácio. Não procede. O que sai da minha pena não procede do que eu penso, do que eu acho. É a mão de Jeová escrevendo para você. Então, mas é lógico que não há nada que possa se comparar. Existe alguma literatura no mundo, ou algum discurso, de quem quer que seja o sábio de todos os séculos, que possa se comparar a uma fala do próprio Jeová? Tem? Tem? Existe? Mas aqui quem disse foi Jeová. Isso aqui quem disse foi Aristóteles. Tem como comparar tudo? Não tem comparação, irmão. Então vocês presta atenção aqui, irmão. O período profético foi dos profetas literários. Escreveram livros. Está entre 800 e 600. Um período de apenas 200 anos. Apenas 200 anos. Produziram essa literatura. Eu acho que eu nunca tinha falado para vocês. Na história do pensamento universal, na história do pensamento humano, qual é a importância desses 200 anos, no qual se produziram 17 livros, nos quais esses 17 livros, produzidos entre o ano 800 e 600 antes, é um período limitado, um período fixo. Qual é a importância para a literatura, para a filosofia, para a teologia, para a política, para todas as ciências? Qual é a importância dessa literatura profética? Aí os estudiosos dizem, aí talvez o conhecimento humano. Foi aí que você vê. Inclusive toda a tecnologia que se desenvolve hoje, coisas fantásticas aí nos nossos celulares, etc., é desdobramento dessa ciência. Tanto que o próprio Daniel termina o seu livro dizendo: a ciência se multiplicará, a ciência se multiplicará. Amém? Então, irmãos, quando você lê, quando você lê jovens, vou ler que esse profeta de 2.800 anos atrás escreveu. Lembra que você não está lendo uma teoria filosófica, teológica de um profeta. Você está lendo e, através disso, ouvindo palavras proferidas pelo próprio eterno Jeová. E mede com quem? Porque toda comparação não tem que ter alguma coisa, né? Eu não posso comparar
que Damares sabe de letras, porque o Giovanna está aprendendo inglês, não tem como que ela vai faculdade. Não tem como comparar. Às vezes até porque Giovanna é melhor que ela. Mas, irmãos, com quem você vai comparar falas de Jeová o Eterno? Com quem? Com qual literatura? Você vai ler, eu vou ler aqui o que Jeová diz. Agora eu vou ler aqui o que Sêneca diz. Não faça isso. Mas quer dizer que não tem lugar? Tem lugar. Toda verdade é verdade. Tem lugar para os cientistas. Tem lugar para os filósofos. Tem lugar. Eles nos ensinaram muita coisa. O que você não pode fazer é comparar, porque é incomparável. Estão me entendendo isso? É incomparável. E você talvez procura ler, você tem um nome, irmão. Eu vou procurar trazer você, tem até um livro inteiro com o nome. O eixo. No mundo do conhecimento, o eixo da humanidade foi aqui. Quando os profetas. Então depois você procura ver, lá na Grécia, nos escritos, os contemporâneos dos profetas. Você vê que lá falou o mundo. Agora, as pessoas que falam na faculdade, você tem que estudar Aristóteles mesmo, você tem que estudar, mas não diz, você tem que estudar Jeremias. Jeremias. Aí, seus curseiros de faculdade de poder, presta atenção, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, é muito superior academicamente. Aristóteles, Sêneca, Platão, academicamente, amém? Eu tinha que um dia falar isso e eu falei. Espero que sua leitura dos profetas mude bastante, né? Será que eu termino? No encontro de Elias com Acabe, inclusive isso aqui, né? O irmão sabe uma coisa que se faz aqui. O rei diz, 18, eu vou ler aqui para você entender como é que funciona, irmão. Presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção como é que a política nos ensina que as coisas funcionam assim. 18, 17, ó. Ele diz assim: quando viu Elias, Acabe disse: é você o perturbador de Israel? Qual é a resposta de Elias? Você e sua família que são. Irmãos, a gente está vendo no mundo uma coisa muito complicada acontecendo na Ucrânia, acontecendo aqui no Brasil. E eu tenho que praticar um crime para complicar a vida do meu opositor. Só que ele não vai praticar o crime. Aí eu tenho que praticar o crime e botar a culpa nele. Tivemos recente agora lá na prisão do Sererê, há um grupo de pessoas queimaram ônibus, TPP, com camisa para fazer toda a pintura de que é o grupo que está lá em frente aos quartéis defendendo um lado que fez aquilo. Era necessário que se diga que esse grupo é perigoso, que esse grupo é terrorista, que esse grupo queima ônibus, etc. Ficou mais do que provado que era o que eles falam de false flag, bandeira falsa. Na Ucrânia mesmo eles tentaram, dispararam um misto lá, caiu numa aldeia, morreu umas 16 pessoas. Foi a Rússia, foram lá ver o misto, era da Ucrânia mesmo. Vamos, acuse-os do que você faz. A gente diz aqui na nossa linguagem terrena, joga a pedra, esconde a mão. Eu jogo a pedra e quebro a vidraça do Lucas, mas de tal maneira eu conto a coisa que vai ficar quase que provado que quem joga a
E eu que joguei a pedra e armei. Estamos muito cuidados com notícias. Porque um grupo fez isso. Nós estamos em tempo, isso aí é tática de guerra muito antiga, secular. Você pega um míssil, onde está escrito ele todinho que ele é da Rússia, aí você no seu próprio território solta aquele míssil. Quando vai fazer o troco do míssil para a Rússia. Já teve guerra por causa disso. Já tivemos guerras mundiais que teve origem nisso, sujeito, né? Inclusive, bom, só exemplo. Aqui, irmãos, o cara diz, você é fundador de Israel. Vocês e sua família é que são, rapaz. Então, é um exemplo aqui de cuidado quando você vê notícia dizendo que quem jogou a pedra foi Mira. Cuidado, tem que ver aí. Né? Se alguém roubou um carro seu e bateu na pedra e jogou. Aqui no a nossa história, o rei Acabe estava seco. Totalmente. Quando a pessoa se torna em sequidão espiritual, mas nada é muito complicado. Vem aqui, conclusão. Concluir. Vamos ler aqui o resumo da lição? Assim, ó. Vamos ver? Temos que ver essa lição resumida. O primeiro tópico da lição busca apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Este casal protagonizou as piores maldades que uma família real praticou em Israel. Você entende? Família real é aquela que usa o Estado para fazer as coisas. Aí vem a questão, lembra que um governante cruel pode usar o Estado. Eu particularmente, não tenho nada contra você, mas sua casa está confiscada. Depois confisca vai morar nela. Né? O fim de sua vida revela a consequência do caminho que Deus. Você sabe o fim da vida de Jezabel? Como é que foi o enterro, a morte e o enterro de Jezabel? Quem lembra como é que foi? Espera aí, irmão, quem está falando? Fique de pé aí, irmão. Deixa eu tentar aqui. Ó, Marcelinho, a minha câmera, eu não liguei o microfone. Eu não sei se vai. Você podia vir falar aqui? Ou não? Você está sem voz. Eu queria gravar sua fala aqui, por favor. Está vendo o que deu? Eu não tive tempo aqui, fiquei mexendo com outras coisas, de ligar o som. Nós queremos, deixa eu virar aqui a câmera, vou pegar. Aqui, ó. Marcelino, tem um fio, você passa por ali, passa por ali, o robô já fica parecendo a Marcelino. Irmão, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a Marcelino. Santiago pelos cavalos e pelos cachorros. Não. Nem a Lima está ouvindo. Fala lá para o Zé, lá no fim. Fala para o Zé, se falar da. Ela foi pisoteada pelos cavalos e comida pelos cachorros. Aí os palácios, né? O muro e o rei Acabe entrando e pisotearam ela e os cachorros comeram ela. Irmãos, sabe, meu filho aí. A Bíblia, ela dá uma importância sim, se dá importância que é grande, a questão da importância. Qual é o fim da vida dele? Salmo 74, quando o salmista vê a prosperidade dos ímpios. 74? Ele diz, eu quase desviei. Até que ele entrou na casa do Senhor, começou a orar e o Senhor mostrou para ele ver o fim da vida deles. Quando fala fim da vida, irmão, tem dois momentos. O fim
fim da vida aqui na terra e o principal, o fim da vida na eternidade. Qual é a eternidade dessa pessoa? Foi tão bem sucedida na sociedade humana, ocupou os mais altos postos que a sociedade humana pode conceder a um dos seus membros, mas no final, como será? Aí vem a Bíblia falando que diante do juízo final levantarão grandes e pequenos. Compensa. É mais ou menos essa pergunta. Você desfrutar 70, 80, 90. A irmã Angelina partiu com 91 anos. Mas comparado com a eternidade, o tempo de vida de uma pessoa é nada. É menos do que um grão de areia aqui nesse terreiro aqui da igreja, na praia. Qual é o fim? E no caso aqui, irmãos, o fim na terra mesmo. Como nós, judeus e cristãos, cremos na ressurreição, é muito importante, irmãos, a questão do corpo que você teve em vida, porque esse corpo vai ressuscitar, não é outro corpo. O corpo da Angelina, o corpo de outros, o corpo vai ressuscitar. Aí diz lá o mar, Deus mortos. Judeu é muito complicado, vocês sabem disso lá em Israel, aquela questão de bomba. Eu solto uma bomba, morre 15. Eles têm todo um trabalho de separar os pedaços para não enterrar pedaço de gente, pedaço de um do outro. Por causa da crença na ressurreição. Senão o Lucas ressuscita com um olho de Dorinha e um olho de Ilka. Aí é um pouco atrasado, né? Porque Deus já tem que recriar. Mas, irmãos, aí quando pergunta aqui, né? O fim da vida. O fim da vida revela a consequência do caminho que decidiu trilhar. Esse episódio nos ensina que Deus é rico em misericórdia, porém, pode derramar a sua ira contra os que perseveram em manter-se na prática do mal. Bom, Deus tem uma coisa chamada perseverar no erro, ou reincidente no mesmo erro. Sempre lembro do saudoso pastor Davi: ô irmão, você tem um pecado para começar, mas é outro novo, ou é aquele mesmo antigo? Não, aquele antigo eu não quero saber mais não, chega, já orei, já concedei, você tem que resolver. É reincidência, né? Por outro lado, o segundo tópico mostra que o caminho da obediência a Deus traz consigo cuidado. Ele não nos desampara. Vemos isso no episódio na vida de Elias em relação ao de seca, e quando por intermédio desse profeta, Deus supriu a necessidade da viúva. É um princípio maravilhoso que encontramos nessa santa história. 2 pontos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? O Senhor, se Ele te mandou cumprir o ministério, e você vai ser perseguido, e vai sair um decreto para de 24 horas levar você, o decreto de Jezabel foi dentro de 24 horas, o Senhor estará com você se você tiver cumprido a missão, né? Muito bem. Aí como é que diz, irmão? Tarefa, missão dada, pegou isso, é missão cumprida. Missão dada, é missão cumprida. E você, como profeta de Jeová, possa dizer isso, tudo aí: Senhor, missão dada, missão cumprida. Fui lá em Elias e falei para ele. O terceiro tópico mostra que um coração endurecido, no caso de Acabe, traz sequidão espiritual, ausência de sensibilidade para com as coisas espirituais. Irmão, coração endurecido é uma esclerose. Endurecido chama esclerose na nossa doença. Cardiosclerose, como é que é?
Lembra aí para mim, Camila, quando é coração, não tem uma esclerose de coração, como é que chama? Acho que tem uma esclerose de coração. O coração fica duro, né? Mas aqui, irmão, pergunta: crente pode sofrer dessa doença? Eu vou chamar de cardioesclerose. Pronto. Cardioesclerose. Coração endurecido, quer dizer, insensível. É claro, irmão, que está falando do coração, músculo. Quando a Bíblia fala coração, fala o ser interior. Você mesmo. Você mesmo. Quando você mesmo se torna endurecido, porque antes da morte dos 400 profetas, antes de Jezabel cair lá, toda pintada, ela estava toda pintada, viu? Viu, Marcelinho? Ela estava toda pintada na janela, caiu na janela, ia passando um desfile de cavalo, pisoteou, o sangue correu, os cachorros dele, lamberam o sangue no mesmo pedaço. Antes de tudo isso acontecer, quando o Senhor manda Elias falar com Acabe, é um convite ao arrependimento. Irmãos, Deus deu uma oportunidade para Jezabel arrepender, Damares? Deu ou não? Deu. Tanto que lá no Apocalipse, quando cita numa igreja que tem Jezabel, o Senhor diz: dei oportunidade para que se arrependesse. Então, nós somos sujeitos a ter essa doença cardioesclerose espiritual, e Deus nos dá a oportunidade para arrependimento. O problema nosso é que, como Deus não mata na hora, a gente calcula que Deus não ligou para isso. Se fosse Jesus, Deus tinha acabado, eu mando no meu caso, Deus deixou. E não é que Deus deixou, é que Ele está dando tempo para arrepender. Porque deixar passar não, né? Muito bem. A vida no pecado tem essa capacidade de fazer separação entre Deus e os homens. Mas, irmãos, vida no pecado, para o crente, é diferente de Gálatas 5, 19 e 20. As obras da carne são conhecidas e são feitiçaria, prostituição, embriaguez, roubo, assassinato. Não! Pecado para o crente, a peneira é mais fina. O Senhor botou um monstro marinho para engolir Jonas. Ó, Jonas, você é para mim, ó. Engole ele aí. Aí lá no ventre daquele monstro marinho, e a gente não sabe em quanto tempo, que foi como é que funcionam essas coisas. Jonas fez uma oração de arrependimento, e o Senhor, vou te devolver a vida. Qual foi o pecado de Jonas, irmão? Qual foi o pecado que custou a vida? Foi o quê? Foi o Senhor dizer: vá para o norte, Jonas. Mas a essência do pecado é desobediência. Aí a gente vem para a vida cristã normal. Quais são os mandamentos regulares que a gente tem? A Bíblia manda que o crente leia, esquadrinhe as Escrituras. É mandamento. Na sua lei medita, só primeiro quando? Dia, noite, é mandamento. O crente tem que estar alimentando. Segunda oração. Entra no teu quarto, essa principalmente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, sem ninguém vendo, conversa com o teu Deus em secreto, e depois não vem na frente da igreja, irmãos, nesta manhã, quando eu estava na minha oração a sós com Deus, trancado no meu quarto, onde vai pronto, acabou. Aí vem os mandamentos: não deixando de congregar. Como é costume de alguns, Hebreus 10,
Porque se continuar a pecar deliberadamente, que pecado está falando ali? De não congregar. Aí vem quem crer e for batizado, tem que batizar. Mandamento. Aí a pessoa está liberada, por que tem que batizar? Aquilo que batiza, que entra na água e sai é a mesma pessoa, não muda nada. Não muda nada. Só que Jesus mandou fazer, eu vou fazer. Ceia até que ele volte. É para reunir, comer pão, beber cálice e dizer bem, Jesus. Ide por todo mundo, ide é um imperativo. E faça o quê? Pregue o Evangelho. O mandamento. Quando é que a gente peca? Quando não prega o Evangelho, quando deixa de vir a ceia, quando deixa de congregar, quando deixa de orar, quando deixa de dizer, o pecado de crente é esse, Lucas. Não é assaltar banco. Então nossa lição diz assim, a vida no pecado, quando isso acontece, o crente esfria, enfraquece e pode chegar à apostasia. Aplicação. Vamos ver, primeira aplicação, a vida no pecado traz consequências sérias. Amém? E embora essa consequência não seja igual um raio caindo na cabeça, mas ela vem. Por isso devemos tratar o pecado com seriedade. Fugir dele, irmão, a Bíblia diz: resista. Jovem Timóteo, resista. Não é fugir, é resistir. Resista, lute, ande no Espírito. A segunda, é preciso incentivar uma vida de obediência a Deus. Como é que se incentiva, irmãos? Primeiramente, há verdades claras que devem ser vividas integralmente, do contrário, nosso Senhor disse isso como um homem que construiu casa na areia, obedecer é melhor do que sacrifício de cair. Finalmente, mostre que uma vida do pecado traz servidão espiritual, mas a obediência a Deus traz uma vida cheia de Espírito. Conseguimos terminar a missão. Foi tarefa fantástica. Se Deus quiser, próximo domingo a gente vem na lição 4, que vai ser essa aqui, quer ver? Lição 4. Lição 4. Elias e os profetas de Aserá e Baal. Problema de Estado, religião de Estado, e um profeta desafiando a religião de Estado e os seus ministros dessa religião de Estado. Amém? Aleluia. Avisos. Hoje o culto especial é do Mãos que Oram. Aleluia. Mãos unidas, mães, misturei mães que oram com mãos unidas, Mãos unidas, aleluia. Algum aviso, irmãos? Alguém quer declarar alguma coisa? Então terminamos, Tivemos ali ontem, naquele evento de agradecimento maravilhoso, que é a Sementes Planalto, pessoa jurídica pagando tributo a Deus, Sementes Planalto ofereceu a Deus por gratidão, porque em meio a todas as adversidades, a pessoa jurídica Semente Planalto progrediu e cresceu. Vamos ver graças, Oramos? Depois tem a oração do Missão Resgate, Está descontando aqui os irmãos ali. Então nós começamos a nossa oração com o irmão Barroso, aqui está. Vamos terminar com ele.